Vamos entrando aqui agora no penúltimo capítulo desse módulo, que é sobre os principais desequilíbrios do sistema. Então, nos outros dois capítulos anteriores, eu falei aqui sobre a questão do pensamento sistêmico, né, que o Bert Hellinger trouxe. E essa teoria do pensamento sistêmico, ela foi construída com base em muita observação. E até hoje ela é super utilizada. Então, faz sempre muito sentido, a partir do momento que você começa a ver e entender como que funcionam esses sistemas, é quase matemático. E aí, esses três principais desequilíbrios, né, essas principais que ele chama de leis do pensamento sistêmico são a lei do pertencimento, a lei da ordem ou da hierarquia e a lei do equilíbrio. E aí eu vou falar sobre cada uma dessas três leis. Obviamente que existem cursos e formações super profundas sobre esses temas. A ideia é que eu quero trazer aqui um toque superficial para você ter esse conhecimento e ter ferramenta para observar o seu contexto, incluindo aqui no caso que a gente está falando do contexto familiar. Enfim, vocês vão ver que funciona muito para outras relações da vida também. Separei aqui um trechinho pra gente falar sobre cada um deles. Eu vou ler uma frasezinha, um parágrafozinho sobre o pertencimento. O que é esse pertencimento? Que é a ideia de que todo membro nascido em uma família tem o desejo de pertencer, o desejo de ser incluído. E aí, sistemas familiares em que tem aborto, rejeição, exclusão de algum membro, tende a ter problemas ali e eles vão desencadear para você e para outras pessoas na família. O Bert Hellinger fala assim, pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Então, o que é isso aqui? Muitas vezes são casos de doenças na família, de distúrbios, enfim, de desequilíbrios, que a hora que você vai ver precisa ser incluído, alguém que não está pertencendo, não está se sentindo pertencente ali na família, e tudo isso é feito através dos movimentos de constelação familiar. Vamos pro próximo. Hierarquia ou ordem, que é a ideia que eu falei ali atrás de os mais velhos precedem, quem veio primeiro precede, quem veio primeiro está à frente, né? Colocar os pais no lugar dos pais e recuperar o lugar da criança. Vamos lá, hierarquia ou ordem. O ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e através dele. Recebe seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. E o que isso aqui é muito importante em vários aspectos, mas trazendo aqui aplicado para o objetivo de autoconhecimento. Entender que os seus pais são os adultos da história. De certa forma, por mais adulto que você já seja, frente aos seus pais, você é criança, né? Os seus pais estão acima, os seus pais vêm à frente, os seus pais tomam decisões, os seus pais são capazes de se cuidar. E a gente muitas vezes fica na síndrome da salvadora, do salvador, querendo fazer tudo pelos pais, mas isso também é gerar desequilíbrio. Né? Nesses desequilíbrios aqui é muito importante perceber que coisas que às vezes a gente faz com boa intenção gera desequilíbrio e o desequilíbrio atrapalha o desenvolvimento, a evolução, a sensação de segurança, tudo que eu mostrei lá na pirâmide de Maslow, né? Enfim, de pertencer, de se sentir minimamente bem para conseguir transcender e atingir a realização pessoal e profissional. Então, prestem muita atenção nesse movimento de querer cuidar dos pais, querer apontar a direção para os pais, querer dar ordens para os pais, né? Às vezes, não necessariamente tão explicitamente, mas
acontece de querer falar, não, pai, faz isso, faz aquilo. Nós jovens, vou considerar aqui, independente da sua idade, a gente, querendo ou não, tá mais próximo de tecnologia, tem um conhecimento disponível que muitas vezes a geração dos nossos pais não tem. Isso dá uma falsa sensação de saber mais do que eles. E aí vem aquela sensação de querer ensinar, querer fazer, querer mostrar o caminho. Não se esqueça nunca de que seus pais já te criaram. De uma forma ou de outra, bem ou mal, acontecendo o que aconteceu, eles já te criaram. E você ainda era uma criança, né? Então, seus pais sabem muito, são muito sábios, por mais que às vezes não pareça. Então, respeitar e honrar essa hierarquia, eu te garanto que traz uma paz interna maravilhosa. Por último, vamos falar do equilíbrio. Eu amo! Essa aqui é virada de chave, gente. E ela está super conectada com tudo que a gente vai falar sobre propósito agora. Essa aqui, entender essa lei é desbloquear o propósito, tá? Prestem atenção. O que dá e o que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber forem equivalentes. O que dá, a pessoa que dá e o que recebe conhecem a paz, se e somente se o dar e o receber forem equivalentes. O que isso aqui tá falando? Vou pegar um exemplo aqui só pra gente tangibilizar de relacionamento. Se eu tenho um casal aqui, um homem e uma mulher, em que a mulher tá dando muito e o homem não tá dando, ou o contrário, o homem tá dando e a mulher não tá dando tanto, então a mulher vai lá e recebe o marido em casa e faz bolo de aniversário e tá sempre animada e surpreendendo o marido, agradando, limpando a casa, sei lá, fazendo coisas que estão contribuindo ali pelo relacionamento, e o marido não tá fazendo isso. Não tá participando nas atividades do lar, não tá presente. O que acontece? Tem um desequilíbrio aqui entre o dar e receber. E fatalmente essa relação não vai ficar em harmonia. Ou vai deixar de ser uma relação, ou vai ser uma relação desarmoniosa mesmo, né? Aquele desconforto. Agora pensem nesse dar e receber aplicado ao seu trabalho. A relação aí, vamos supor, se você estiver num esquema de CLT, você é a empresa. Esse dar e esse receber estão equilibrados? Eu sempre falei isso para os meus funcionários, né? Eu costumava falar que a relação entre funcionário e empresa é um relacionamento de dois lados, né? Muitas vezes a gente foi acostumado, assim, lá, e aí eu entro nos paradigmas, tá? De trás, a ouvir muito sobre taxa de desemprego, que é perigoso, e os nossos pais e avós sempre perguntando se nossos empregos são estáveis. E aí isso dá uma falsa sensação de que eu preciso fazer tudo para me manter empregado. Eu preciso lutar por esse emprego. Eu preciso passar nesse processo seletivo e fazer alguma coisa por essa empresa. E aí, quando entra dentro da empresa, o que acontece? Termina doando mais, às vezes, do que o que recebe. Então, geralmente, tem essa sensação de que, nossa, meu salário não tá pagando... Tipo, pode até ser um bom salário, mas parece que não tá pagando todo o esforço que eu coloco. O que me pedem é mais do que eu posso oferecer. Ou eu tô aqui trabalhando, tô fazendo hora extra o tempo todo, entregando mais, me dedicando para essa empresa... E eu sempre recebo um feedback de que dá pra fazer mais, ou eu sempre vejo o colega do lado fazendo mais, e isso me incentiva a fazer mais. Nesse tipo de relação, o dar e o receber não tá equilibrado. Então, fatalmente, temos um problema aqui também. Muitas coisas podem acontecer. Já passei por uma situação, inclusive, compartilhando, de um relacionamento abusivo com um empregador. Que eu estava nessa, e aí... Já entramos lá, né, por N fatores de insegurança, que na época eu nem sabia, nem estava atenta a isso, mas eu tava, e eu entrei nessa onda da cenourinha ali na frente né, na frente pra eu correr atrás da cenourinha. Então,
faz mais, entrega, você vai ser recompensada, você vai ganhar aquela promoção, você vai ganhar stock options e lá. E nessa eu fui doando sem receber, sem ter essa recompensa. Mas sempre na promessa, não, mas tá logo ali, mas só mais um pouquinho você chega. Me rendeu um burnout, rendeu o caso do acidente que eu já comentei. Enfim, e obviamente não foi bom para nenhum dos lados. O lado que estava recebendo a mais também não saiu bem da situação. Também foi uma ruptura traumática para as duas partes. Então, às vezes, muito cuidado, a gente tende... As pessoas tendem a doar mais numa sensação de... Ah, mas é de coração, mas eu faço para te agradar, mas eu quero ajudar. Se a outra pessoa não tá não tá dando na mesma, não tá equilibrado, esse relacionamento, seja qual for, tende a não ser bom pra ninguém. Mesmo quem tá recebendo a mais não se sente valorizado e não termina sendo traumático até. E por isso que eu falo sempre, né? Terapeutas também que estão aqui, quem são os autônomos e autônomas que querem cobrar pelo serviço. Pode até ser que tenha um período que você tá aprendendo, que vai cobrar um pouco mais baixo mesmo, porque a troca ali tá no seu aprendizado, enfim. Mas cobre um valor justo pelo serviço de vocês. Porque se você não tá cobrando justo, até a outra pessoa que tá do outro lado se sente um pouco constrangida, né? Parece que tá ali atrapalhando, incomodando e não vai querer consumir também. Não é porque tá barato que todo mundo vai consumir. Então, muita atenção com essa parte aqui do equilíbrio do dar e receber. Tá certo? Te vejo na próxima.